Glória a Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amados, entre lá no meu canal, se inscreva. Sempre tem uma palavra de Deus para a tua vida, algo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Às vezes não entendemos o agir de Deus sobre nós, não compreendemos o que Ele tem feito, a maneira que Ele tem às vezes nos corrigido, a maneira que Ele tem demonstrado o seu poder, a sua glória para conosco, às vezes não compreendemos, porque parece que tudo está dando errado, tudo está dando o contrário daquilo que nós imaginávamos. E às vezes o Senhor diz que é a ira de Deus que se acende sobre nós. Por que então que temos um Deus tão bondoso, tão maravilhoso, um Deus que diz ser amor, e a ira de Deus às vezes é derramada sobre nós, e nós muitas vezes não compreendemos o porquê dessa atitude que Deus tem para conosco, desse agir que Ele tem para com a sua igreja. Queridos, um pai, quando ele ama o filho, ele corrige. Quando ele vê algo errado, ele vê algo que não está na concordância dele, algo que não traz felicidade para o seu pai, para a sua mãe, algo que não condiz com aquilo que ele aprendeu. O pai tenta corrigi-lo, porque esta é a maneira que o pai tem de dizer que ama o filho. Essa é a maneira de que o pai tem em dizer, qual é a maneira que ele tem em dizer que ele ama o seu filho. Não é somente dando tudo que ele pede, não é somente dando tudo que ele espera, tudo que ele precisa, que assim demonstramos o amor de Deus para com nossos filhos. Muitas vezes nós pensamos que sim, é desta maneira que nós amamos nossos filhos, dando para eles tudo, tudo que eles merecem, tudo que nós temos condições, tudo que está no nosso alcance. Nós pensamos que sim, é desta maneira que o filho também vai nos recompensar pelas atitudes de amor que temos com eles dessa forma. Mas Deus nos ensina que não é assim somente. Pode o pai, a Bíblia diz, sendo má, dar as melhores coisas para os seus filhos. Quanto mais Deus que está no céu dará o melhor para os seus escolhidos. Mas a Bíblia também fala no pecado que separa o homem de Deus, assim como a desobediência separa o filho do pai, ou traz, amados irmãos, disenções, traz desagrado, traz, amados irmãos, divisões, traz contenda, porque muitas vezes aquilo que o pai almeja do filho, às vezes não acontece. Aquele orgulho de ver o filho, amados irmãos, escolhendo o caminho certo. Aquela maneira, amados irmãos, que o pai espera de ver o filho, seguindo os seus passos, muitas vezes, porque ele ensinou o melhor para o filho, e muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes o pai recebe muitas decepções do filho, por o filho ser desobediente, por o filho não ouvir a sua palavra, não ouvir os seus conselhos, pelo filho, mas não dar atenção para aquilo que o pai um dia conversou e um dia fez questão de ensiná-lo. Amados, quantas decepções as famílias têm tido hoje com os seus filhos, quantas tristezas as famílias hoje têm tido devido à desobediência, grande desobediência dos filhos para com os pais. Filhos que trazem decepções, filhos que desapontam, filhos que não escutam, que são rebeldes, que escolheram um caminho errado, que estão trazendo um desgosto muito grande para os pais. Hoje a gente vê famílias que estão totalmente, amados irmãos, destruídas, devido às escolhas desses filhos que simplesmente quiseram escolher o caminho que não deveriam nunca ter escolhido. E isso tem trazido, amados irmãos, uma destruição tremenda para os lares, para as casas, muito choro, muita angústia. A gente tem visto famílias inteiras chorando, destruídas por ver seus filhos em situações que os pais jamais queriam ter visto ou jamais queriam ver. E hoje, amados irmãos, está se tornando um costume, uma tradição, está se tornando algo normal.
Amados irmãos, e isso tem entristecido muito os corações dos pais. E de uma certa forma ou de outra, ainda os pais estão tentando, em meio a tudo isso, corrigir seus filhos, explicando, ensinando, dando correções, tirando muitas vezes o que eles mais gostam, tirando muitas vezes o que eles têm, dando limitações, mas hoje parece que tudo se perdeu. Aquela educação, aquele ensinamento, aquilo que um dia foi falado para esses filhos, nada parece que foi guardado no coração desses filhos. Então, amados, assim, hoje a gente percebe que as famílias perderam o controle sobre os seus filhos, porque, amados irmãos, ali nós podemos ver que, amados, os filhos têm escolhido o seu próprio caminho, têm feito suas próprias decisões, têm, amados irmãos, ido por caminhos errados que jamais deviam escolher, simplesmente por aquela atitude de eu faço o que eu quero, eu escolho o que eu quero, eu sei o que eu quero para a minha vida, eu sei o que eu faço. Eu não preciso de opiniões, eu não preciso de conselhos, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ideias, eu não preciso de nada. Mas simplesmente o homem se tornou orgulhoso em pensar que ele consegue entrar no caminho errado e também sair deste caminho errado somente usando as suas forças, o seu querer e a sua vontade. Mas muitas vezes ele precisa se humilhar para o pai novamente, pedir perdão, ver aonde errou, ver o que aconteceu lá atrás e entender que ele está precisando de ajuda. E assim, hoje em dia, a gente pode ver que Deus muitas vezes é assim conosco. Porque, amados irmãos, escolhemos muitas vezes o que não era para ter escolhido, fazemos muitas vezes o que não era para nunca ter feito. Nos separamos de Deus com nossas atitudes, escolhemos caminhos errados, somos pessoas difíceis, não entendemos muitas vezes o querer e o propósito de Deus e argumentamos, mas quando as coisas dão errado, argumentamos muitas vezes para Deus o porquê que tudo isso está acontecendo, o porquê que tem que ser assim. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, é porque nós não ouvimos ou não entendemos o que Deus quer para a nossa vida. Desvirtuamos o caminho verdadeiro, saímos do propósito de Deus, saímos daquilo que Deus queria para a nossa vida. E hoje, muitas vezes, estamos colhendo frutos amargos, mas até mesmo da nossa desobediência. Até mesmo, mais ou menos, da nossa condição, porque nós agimos por impulso em muitas situações e nesses impulsos agimos errado porque nós pensávamos e achávamos ser corretos. Mas nós pensarmos e acharmos que somos corretos, muitas vezes, não está alinhado com aquilo que Deus deixou na palavra do Senhor, Deus deixou na Bíblia para nós ter uma conduta diferente, para que nós poderemos então colher bons frutos quando essa colheita chegar. Hoje a gente percebe, amados irmãos, que a colheita está muitas vezes amarga, está dura, muitas vezes está sem sabor, está insípida. Esta colheita está trazendo, às vezes, choro, decepções. Esta colheita, amados irmãos, em vez de nós estarmos colhendo frutos maravilhosos, uma boa, amados irmãos, aleluia, Jesus, vida financeira, estamos colhendo derrota. Hoje esperávamos, amados irmãos, termos paz e muitas vezes estamos em guerra. Hoje esperávamos ter uma boa convivência com alguém e estamos decepcionados porque nós mesmos, nós não nos entendemos e queremos tudo da nossa maneira, do nosso tempo e da nossa própria vontade. Não demos espaço muitas vezes para o outro se expressar ou para o outro ter, amados irmãos, suas ideias. Não demos espaço para o outro expor os seus pensamentos, porque tudo é conforme nós queremos, tudo é conforme nós pensamos.
Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que por escolhas erradas, decisões erradas, nós hoje estamos também colhendo o que, amados irmãos, nós nunca pensávamos em colher. Queridos, e hoje a gente se vê frustrado, assim como o pai muitas vezes nos corrige porque ele quer o nosso bem, ele vê que nós estamos indo para o caminho errado, ele nos corrige pela sua misericórdia. Ele nos corrige porque Ele nos ama e quer que nós tenhamos, amados irmãos, uma vida abençoada, uma vida transformada, uma vida de alegria. Quer que nós tenhamos, amados irmãos, uma vida de paz. E Ele vê o caminho que nós estamos escolhendo, que às vezes não, amados irmãos, condiz com aquilo que Ele planejou para a nossa vida. A palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, os sonhos dele para a nossa vida são melhores que os nossos, os projetos, os planos dele para nós são muito, muito maiores. E nós não entendemos muitas vezes, porque nós não buscamos dele qual é que são esses sonhos para a nossa vida, qual é os projetos que Deus tem para conosco. O que Deus quer, amados irmãos, concretizar na nossa vida e na nossa família é muito maior do que tu pensa. É maior do que você espera, é muito maior do que você almeja. Deus sim quer realizar aquilo que hoje está sendo impossível na tua vida, que hoje você não consegue resolver. Deus quer entrar em ação nisto, neste, aleluia Jesus, problema que é impossível. Deus quer entrar em ação e mostrar para você que para Ele não existe nada impossível. Deus quer, amados, te provar que Ele é um Deus que resolve todas as coisas. Ele quer te mostrar e te provar que Ele é sábio, que Ele é soberano, que Ele entende tudo e que tudo, amados irmãos, está, aleluia Jesus, tudo está no controle dele, tudo está direcionado conforme ele quer. E por isso que muitas coisas não têm dado errado, porque nós não estamos na direção que Ele quer. Ele muitas vezes deixa nós perecer, muitas vezes Ele deixa nós sofrermos, muitas vezes Ele deixa o filho, como a Bíblia fala naquele filho, que pegou tudo que era do pai e foi viver a sua vida. E muitas vezes o Senhor deixa a gente assim, nós fazer o que nós bem entendemos, seguir os caminhos que queremos. Muitas vezes Deus permite nos deixar, amados irmãos, a seguir as ideias que nós temos, os projetos que nós pensamos que vão dar certo, Deus deixa. E muitas vezes, amados irmãos, nós ficamos frustrados porque o projeto que nós tínhamos para a nossa vida é totalmente diferente do projeto de Deus, mas nós insistimos naquilo que pensamos que vai dar certo, nós insistimos naquilo que pensamos que vai dar correto, mas insistimos sem a direção de Deus, sem orarmos, sem buscarmos a vontade de Deus, sem pedirmos a direção concreta do Senhor. E muitas vezes, amados irmãos, somos decepcionados porque não dá certo certas atitudes, certos planos, certos projetos que nós temos, porque nossas escolhas nos frustram, nossas escolhas não estão direcionadas com aquilo que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia fala, amados irmãos, que a ira do Senhor se acende sobre nossa vida e nós não entendemos. Por que que Deus, então, acenderia a sua ira sobre nós e muitas vezes nos deixa ter dores e sofrimento, angústias terríveis muitas vezes? Porque, amados irmãos, somos desobedientes e por isso a ira do Senhor sobre nós. Andamos no caminho errado. Falamos o que não devemos, fazemos o que não devemos. Amados, andamos no caminho que, aleluia Jesus, muitas vezes, caminhos o quê?
de derrota, de destruição, caminhos, amados irmãos, que nós escolhemos e que conscientemente a gente sabe que está errado, mas ainda continuamos a fazer aquilo que é errado. Estamos conscientes do erro, mas não desistimos de errar. Então, amados irmãos, aqui a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu no livro de Salmos 78, 49. Lançou sobre eles a sua ira ardente, a fúria, a indignação e a aflição. Enviou um exército de anjos para trazer calamidade. O porquê que Deus trouxe a ira dele sobre, amados irmãos, os filhos que desobedeciam a Deus naquele tempo? Porque os filhos da desobediência, amados irmãos, estavam sempre fazendo algo que desagradava ao Senhor. E, amados irmãos, eles queriam receber o que de Deus se não fosse a ira do Senhor? E, amados irmãos, a ira do Senhor se acendeu de tal forma que não poupou nem eles da morte. Deus permitiu que a morte viesse sobre eles, o sofrimento. Deus permitiu que a angústia os tocasse. Deus permitiu que as maldições os tocasse. Por quê, amados irmãos? Porque eles estavam acostumados a perseguir o povo de Deus. Eles estavam acostumados a destruir os outros. Eles estavam acostumados, amados irmãos, a ferir os outros, a destruir. Eles estavam acostumados a praticar a maldade. Não importa, amados irmãos, se os outros estão acostumados com essas práticas, não importa. Se aquele que está do teu lado, aquele que está na tua frente, está acostumado com essas práticas, isso não significa que nós vamos fazer o mesmo, isso não significa que nós, amados irmãos, temos que copiar estas vidas. Nós podemos fazer diferente porque nós temos o poder de escolha. E quando Deus nos deu o livre-arbítrio, é sinal de que as escolhas são nossas e nós temos que decidir, não somente pelo que o nosso coração está sentindo, porque a Bíblia fala que o coração, amados, é enganoso mais do que todas as coisas. Eu vou fazer porque estou sentindo no meu coração. E a palavra de Deus diz que o coração nos engana, porque, amados irmãos, o nosso coração sente certas coisas que não deveria sentir. Sente paixões desenfreadas, onde o homem e a mulher não conseguem controlar essa paixão que traz adultério, que traz carnalidade, que traz destruição na família. São, amados irmãos, sentimentos que estão aflorados no coração do homem e da mulher, que muitas vezes trazem, em vez de trazer benefício, trazem destruição. Então, nem tudo, amados irmãos, que teu coração sente é Deus, nem tudo. Você tem que pesar esses sentimentos, ou seja, analisar diante de Deus e diante da palavra se é correto esta decisão. Mas como eu vou fazer isso, amados irmãos? Então, lendo a palavra, ouvindo a palavra de Deus, procurando entender, porque ela vai nos dar orientação sobre aquilo que é certo e sobre aquilo que é errado. A palavra de Deus é a bússola para a nossa vida, para que nós não continuemos a errar, para que nós não continuemos a cair. A palavra de Deus, ela é a rocha viva. A palavra de Deus, ela é a fortaleza. A palavra de Deus é aquela que vai separar-nos do pecado e da destruição, ou seja, é ela que vai nos dizer o que devemos escolher para a nossa vida, se nós lermos, deixarmos o Espírito Santo de Deus agir, pedir a Deus entendimento sobre ela, porque às vezes nós não entendemos, amados, e ela vai nos dar a direção certa sobre o que devemos fazer, como devemos fazer. Essa situação que nos causa dor, nos causa sofrimento, essa colheita que não está sendo boa, por que eu colhi isto? O que foi que eu plantei lá atrás que hoje estou colhendo? O que jamais eu esperei em colher, mas hoje estou colhendo porque lá atrás a minha plantação, amados irmãos, não foi boa. Eu semeei aquilo que não devia semear, eu semeei discórdia, eu semeei contenda, eu semeei falaçadas, eu semeei, amados irmãos, tantas coisas, divisões, eu semeei, amados irmãos,
amados irmãos, tribulações para os outros. Eu destruí pessoas, ou seja, eu fiz tantas coisas erradas que eu jamais devia ter feito. Eu me aproveitei de alguém fraco. Eu me aproveitei de alguém que era frágil no momento. Eu estava passando por problemas difíceis e eu me aproveitei da situação dessa pessoa para destruí-lo, para difamá-lo. Amados, o que eu fiz lá atrás que hoje a colheita está sendo árdua? Está sendo, amados irmãos, amarga. O que eu semeei lá atrás, que me separou de Deus e hoje está difícil de eu me conectar novamente com o meu Senhor. Está difícil eu sentir a mais intimidade com Ele. Está difícil de eu entender o que Deus quer para a minha vida. E eu percebo que a ira dele se acendeu sobre mim. Estão sendo dias difíceis, eu estou sendo corrigido por Deus, eu estou sendo corrigido pelo Senhor, e Deus está tentando me dizer que eu preciso mudar, eu preciso parar por aqui, com certas atitudes, com certas situações, eu preciso parar, eu preciso mudar minhas estratégias, eu preciso mudar minhas atitudes, eu preciso ter uma orientação divina do Espírito Santo, para que mais adiante a minha colheita seja abundante. Para que a minha colheita seja, amados irmãos, de grandes vitórias, de grandes bênçãos. Amados, a ira do Senhor se acendeu sobre aquele povo, porque aquele povo tinha maldade no seu coração. Ele praticava maldade, o seu coração era encoberto por coisas obscuras, por maldades, amados irmãos, que o Senhor conhecia. Às vezes nós queremos enganar os outros, mas nós não conseguimos enganar por muito tempo. Porque Deus, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, não deixa as coisas ocultas para sempre. Deus vai trazer à luz tudo aquilo, toda a podridão que está dentro de nós. Deus vai trazer à luz tudo aquilo que não presta, que está dentro de nós. Vai revelar para os outros como nós somos. Deus vai fazer com que aquilo que está aqui dentro, a podridão, vai ser revelada para que aqueles que nós conhecemos e tinham uma boa imagem de nós vão se surpreender e vão dizer, mas como? Como esta pessoa é assim? Porque não parecia. Como esta pessoa é desta forma? Porque não dava de entender. Ela conseguia disfarçar muito bem, não. Mas um dia, tudo que está oculto vem para a luz. E ninguém vai conseguir disfarçar para sempre aquilo que está oculto. Ninguém vai conseguir enganar para sempre aquilo que está escondido. Se é uma intenção maligna, se é um desejo maligno, se é uma vontade satânica, se é uma vontade, amados irmãos, que está ali oculta, de se vingar, de destruir, de matar, se é uma vontade, amados irmãos, de ofender, de destruir, Deus vai chegar um momento que Ele vai revelar, porque tudo que está aqui dentro, amados irmãos, uma hora vai sair para a luz. E a Bíblia diz que este povo não conseguia, amados irmãos, mudar suas atitudes. Por isso a ira do Senhor se acendeu, a ira de Deus se manifestou de uma forma tão grande que não somente trouxe grandes castigos para estas vidas aqui, mas também muitos morreram, a maioria morreram. Porque a Bíblia fala, amados irmãos, que muitas pragas veio sobre aquele povo e por fim o mar se abriu, o povo passou em terra seca, amados irmãos, e o povo de Deus pôde chegar do outro lado cantando o hino da vitória, mas lá atrás tinha um inimigo dessas vidas, tinha um inimigo deste povo, e aonde o Senhor permitiu que quando este povo passou pelo mar, quando o povo estava em segurança, quando o povo pôde marchar em segurança, chegar do outro lado, cantar o hino da vitória, então, amados irmãos, o mar começou a se fechar novamente. E a Bíblia diz que todos foram mortos, todos, não restou nenhum, porque a ira do Senhor foi implacável naquele dia sobre aquele povo, que era cheio de maldade. Então, amados irmãos, havia um povo ali que estava, sim, perseguindo o povo de Deus e cheio de más intenções. E às vezes, amados irmãos,
As pessoas não compreendem que precisamos nos limpar dessas más intenções. Precisamos ser curados, precisamos ser transformados, precisamos deixar tudo isso que está dentro de nós que não presta, porque isso nos separa de Deus, isso nos afasta do Criador, isso nos afasta do Senhor, e precisamos compreender que Ele, amados irmãos, tem sim a sua ira sobre aquele que é desobediente, sobre aquele, amados irmãos, que está sempre com o coração cheio de ódio, tentando fazer o mal para um, o mal para o outro. Amados, Deus sim permite que a ira dele venha sobre nós também para nos corrigir. Se há alguma coisa errada em nossa vida, é necessário que a ira dele sim venha sobre nós e para que nós corrigimos enquanto é tempo. Deus está nos dando tempo para corrigirmos, para a correção. Deus está permitindo muitas vezes o sofrimento, a angústia, para que entendamos que precisamos acordar, despertar, para que, amados irmãos, a correção chegue até nós e nós possamos mudar. Amados irmãos, o velho homem precisa morrer, a velha mulher precisa morrer. Amados, os velhos pensamentos precisam morrer, as velhas condutas precisam morrer, o velho homem, as velhas atitudes precisam morrer, as velhas intenções precisam morrer, tudo aquilo que nós, amados irmãos, herdamos dos nossos antepassados, da nossa família, as maldições hereditárias, tudo precisa ser quebrado e precisamos, amados irmãos, ser, amados irmãos, totalmente libertos daquilo que nós fomos lá atrás, o nosso velho homem, a nossa velha mulher, e nascermos para Cristo, nascermos para o Senhor, com uma nova vida, uma nova conduta, um novo pensamento, novas atitudes, novas ideias, que floresçam, amados irmãos, novos pensamentos, que floresçam em nós, amados irmãos, amados irmãos, novas ideias, novos projetos, que tudo que for novo encha nosso coração, para que, amados irmãos, possamos viver o novo que Deus tem para nós. Queridos, Deus precisa achar um lugar em nosso coração para que isto então venha acontecer. Como que o Senhor vai morar em nós se nós muitas vezes não damos liberdade para o que é novo entrar, só ficamos guardando no nosso coração aquilo que é velho, aquilo que está enraizado? Precisa, amados irmãos, morrer. A raiz da maldade precisa morrer. Esta raiz que está ali, amados irmãos, que não quer sair do nosso coração, de tudo que não presta, precisa morrer. Morrer para o mundo e nascer para Cristo. Porque, amados irmãos, o Senhor muitas vezes não consegue agir da maneira que Ele quer, porque ainda convivemos com o velho homem, com a velha mulher, não deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida de forma que Ele possa nos transformar e que o novo venha se manifestar e ser concretizado. Deus tem tantas coisas maravilhosas, Deus tem tantos projetos, Deus tem tantas maravilhas, amados irmãos, para trazer sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Mas é preciso que entendamos, sim, que o melhor de Deus está por vir, está. O melhor de Deus na minha vida e na tua vida está por vir, sim. Está por vir, mas se hoje aprendemos, então, que o velho homem e a velha mulher precisa morrer. Tudo aquilo que nós pensamos, amados irmãos, que muitas vezes estamos corretos, examinamos nossa vida. O apóstolo Paulo disse, antes de participar da Santa Ceia, examinai o homem a si mesmo e vede se está em plena condições de participar do corpo e do sangue do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que em todo tempo precisamos nos examinar para ver se estamos aptos, amados irmãos, com a vontade de Deus. Não estou falando somente da participação do corpo e do sangue do Senhor. Não estou falando isso somente, mas estou falando de nós examinarmos a nós mesmos para ver qual é a mudança que precisamos ter hoje. Hoje precisamos plantar novos pensamentos, novas ideias, novos, amados irmãos, planos, para que possamos ter uma colheita farta.
Muitas vezes estamos colhendo tudo aquilo que não desejávamos colher. E a ira de Deus tem se acendido. Por quê, amados irmãos? Porque nós estamos ainda carregando, amados irmãos, frutos amargos. Ainda não nos decidimos verdadeiramente para o Senhor, ainda estamos muitas vezes indecisos, não tomamos propriedade daquilo que Deus deixou para nós. Temos que tomar propriedade, tomar posse da vitória que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós, o melhor desta terra. Deus não quer somente enxugar nossas lágrimas. Deus não quer somente encerrar com a nossa dor quando nós partirmos daqui. Não. Deus quer também nos dar o melhor desta terra. Temos que viver um paraíso aqui também, com nossa família, com aqueles que estão na nossa volta. Tentar viver o melhor possível enquanto Deus nos dá condições de viver nesta terra. Por quê, amados irmãos? Como iremos morar no céu, num lugar lindo, maravilhoso, se aqui nós não conseguimos nos entender, se aqui nós não conseguimos renunciar nossas faltas, se aqui nós não conseguimos renunciar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso orgulho, ainda estamos, amados irmãos, cheios de soberba, de orgulho, pensamos que somente o que nós pensamos está correto. Como vamos viver, amados irmãos, uma vida abençoada, se ainda estamos, amados irmãos, enraizados, amados irmãos, naquilo que nós sempre vivemos lá atrás, que é o mesmo jeito, a mesma fala, a mesma conduta, tudo continua o mesmo e não mudamos nada. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Pessoas estão se amaldiçoando porque nós nascemos assim, mas fomos criados assim, mas não precisamos continuar desta forma. Temos condições, temos meio de mudar, temos sim, amados, oportunidades de mudar, amados irmãos, temos sim oportunidades de escrever através com Cristo uma nova história, temos oportunidades, amados irmãos, de mudar e, amados irmãos, de fazer tudo novo. Temos essa oportunidade, com Cristo temos. Amados, eu vou encerrar este vídeo, mas em nome do Senhor, que a partir desse dia tu pense, repense naquilo que tu já viveu, naquilo que Deus está te corrigindo, naquilo que Deus está te permitindo na tua vida, para que haja correção. Entenda, Deus só quer o melhor e Ele te ama sim, ainda que a ira dele se acenda sobre nossa vida, Ele ainda te ama, Ele ainda quer nos corrigir, Ele ainda quer, amados irmãos, que nós tenhamos uma vida abundante, ainda que a ira dele esteja sobre nós. Não pense que porque a ira dele está sobre nós, que ele vai, amados irmãos, nos esquecer ou que ele não nos ama. Tu corrige o teu filho porque você ama, nós corrigimos nossos filhos porque amamos, damos exemplo, damos, amados irmãos, ensinamos o caminho certo e assim também é Deus para conosco. Ele tenta nos ensinar da melhor forma. Mas muitas vezes o homem é tão rebelde, a mulher é tão rebelde que ela não quer dar ouvido, que ela quer viver a sua vontade, o seu querer. Enquanto ela entender que vai viver a sua vontade, o seu querer, vai continuar, amados irmãos, da mesma forma, não vai avançar. Somente quando ela entender que a vida dela precisa estar alinhada com o propósito de Deus, estar direcionada com aquilo que Deus quer, então as coisas irão mudar, porque é assim que Deus faz. Quando nos humilhamos, quando entendemos que Ele é soberano, Ele sabe melhor da nossa vida do que nós. Quando compreendemos que Ele sabe sim o melhor caminho para nós. Quando nós compreendemos que nós somos totalmente errados, que nós erramos o tempo todo e somos, amados irmãos, falhos, e carecemos da sua misericórdia, carecemos da sua graça, do seu entendimento, carecemos da sua sabedoria, somente assim podemos compreender que nos humilhando a Ele, teremos então a direção certa para todas as coisas. Deus nos dará a direção do que fazer em meio à situação difícil. Deus nos dará a direção
aleluia, no que fazer em meio a essa tempestade que tu estás vivendo. Deus nos dará direção, trará calmaria, aquietará nosso coração primeiramente. Amados, é o Senhor que age, sim, em meio a tudo isso, em meio a esse vendaval, é Ele que age, ainda que nós não enxergamos, ainda que mesmo seja nos corrigindo, mas é Ele que age. É Ele que é soberano quando nós deixamos que Ele, amados irmãos, seja o nosso condutor, aquele que nos conduz, aquele, amados irmãos, que nos dirige, aquele, amados irmãos, que nos orienta. Então, que nesta noite, amados irmãos, possamos compreender que a ira dele vem sim sobre os filhos da desobediência e vem sim sobre nós se nós não entendemos o que ele quer para nós. Então eu quero orar com você nesta noite, crendo que o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre. E que Deus te dê aquilo que tu espera, mas primeiramente entenda o que Ele quer para a tua vida. O que Ele quer para ti. Entenda. Louvado seja o nome do Senhor. Busque nele a sabedoria, busque nele a direção. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é diante de ti que eu oro nesta noite, é diante de ti que eu clamo, Senhor. Eu clamo a um Deus vivo, um Deus poderoso que está acima de tudo. Ainda, Pai, que a tua ira se acendeu sobre nós, Pai. Ainda, Senhor, que tenha acendido sobre nós a tua ira para nos corrigir, Senhor, em meio à dor e meio ao sofrimento. Pai, faça-nos entender o que é melhor para a nossa vida. Faça, Pai, com que compreendemos o que tu tens de melhor para nós, Senhor. Faça-nos compreender, Senhor, que a correção vai nos trazer benefício, Pai. Que a correção, Pai, vai nos trazer bênçãos sem medida, Senhor. Quando aceitamos a tua correção, aceitamos então o teu propósito. Quando aceitamos, Pai, a tua palavra, aceitamos também, amado Pai, o teu querer. E, Senhor, temos a certeza então que colheremos o melhor desta terra enquanto aqui estivermos, Pai. Em nome do Senhor, que cada um que esteja ouvindo esta oração, este vídeo, esta live, Senhor, diante de ti, que vai se inscrever neste canal, Pai, seja, Pai, um canal de bênção, seja, Pai, um canal de vitória, seja um canal, meu Deus, de edificação para a sua casa, para o seu lar, Senhor. Em nome de Jesus. Assim, Deus, eu te peço, assim, Senhor, eu clamo, assim, Deus, eu espero. Pai amado, que tu me dê direção para todas as coisas. Não sei fazer nada, Pai, sem a tua presença, não sei agir, Pai, sem a tua vontade, sem, Senhor, tu me orientar. Jesus, não sei, meu Deus, meu Pai, como viver sem a tua graça. Não compreendo, meu Deus, meu Pai, os meus caminhos sem a tua presença. Pai, diante de ti, tu és poderoso, Senhor, para me orientar. Tu és poderoso, Deus, para orientar estas vidas que estão ouvindo esta palavra. Tu és poderoso, meu Deus, meu Pai, para orientar cada um, Deus, que está ouvindo a sua palavra, Deus. Pai, diante de ti, Senhor, que possamos deixar de lado, Pai amado, aquilo que tem, Senhor, nos separado de ti, Pai. Quantas coisas tem nos separado da tua presença? Quantas coisas tem nos separado, meu Deus, meu Pai, das tuas promessas? Quantas coisas, Senhor, tem nos separado da tua grandeza, Senhor? Pai, que diante de ti possamos nesse dia aprender que aquilo que nos separava não venha nos separar mais, Senhor. Aquilo que nos distanciava, Senhor, que não haja mais distanciamento, mas sim, Deus, que possamos ter a certeza de que, ó Pai, quando ouvirmos a tua palavra e a tua correção, seja, meu Deus, meu Pai, para edificação, para a bênção, meu Deus, para a multiplicação, seja para a graça, seja, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, para encher nosso lar, meu Deus, da tua grandeza, do teu poder e nos dar aquilo que almejamos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Edifica cada vida que está ouvindo, Pai. Edifica, Pai. Ensina, Senhor. Deus de poder.
que seja tomado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Que haja, meu Deus, meu Pai, de forma diferente a partir desse dia, a partir deste momento, Senhor. Que teu Espírito Santo venha agir, que a tua graça venha envolver esta vida. Ah, Senhor, meu Deus, meu Pai, que aquilo que não edificava, Senhor, possa, meu Deus, edificar a partir de hoje, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu te peço, Pai, se inscreva no meu canal, em nome do Senhor. Vá lá, se inscreva, dê um like, coloque teu comentário, em nome de Jesus, e serás abençoado.